O Brasil surfou no Haiti. Só aqui, ó, pra vocês verem, pra vocês entenderem. Só aqui, ó. Eita, nós. Brincadeiras à parte, né? Fazendo a referência aí do bom jogo que o Matheus Cunha fez nas suas comemorações dos 2 gols que marcou na vitória da seleção brasileira em cima do Haiti. E brincadeiras à parte, esse jogo ele é muito difícil de ser analisado. Por quê? Fica o questionamento, né? Sem querer diminuir aqui a vitória da seleção brasileira de forma alguma. Estou torcendo, né, para o Brasil, mas fica o questionamento. Será que essa vitória da seleção brasileira é aquela vitória que crava, que dá a certeza que esse time tem a capacidade de ganhar uma Copa do Mundo, ou é aquela vitória onde a gente fala assim, poxa, o adversário não era isso tudo, então a gente fez ali meio que a nossa obrigação. O meu ponto de vista, cara, é que esse jogo ele é muito difícil de ser analisado por essas duas questões. Confesso que fico um pouco em cima do muro. A gente viu ali várias alterações feitas por Carlo Ancelotti. O que a gente vinha trazendo aqui, pelo menos o que eu queria que Ancelotti fizesse, era ter colocado o Endrick de titular, mas Carlo Ancelotti entende de futebol muito melhor do que eu, milhões de vezes melhor do que eu, mais do que você também que está assistindo esse vídeo, e ele muda o esquema tático do time, não só o esquema tático, como jogadores. Sai Banes na lateral direita e entra Danilo que joga no Flamengo, e Danilo faz um bom jogo. Entra também Matheus Cunha no lugar de Igor Thiago que não fez uma boa partida contra o Marrocos. Entra Matheus Cunha mais à frente como um camisa 9 e também faz um ótimo jogo marcando 2 gols. E aí ele permanece com alguns que tinham sido criticados, que é Casemiro. Ele permanece também com o Rafinha que sai machucado. Esse vídeo eu estou gravando aqui depois que a CBF confirmou a lesão de Rafinha. Vou falar isso mais para o final do vídeo. Mas ele permanece com o Rafinha dentro de campo, que era um dos mais criticados devido à baixa atuação, a forma que jogou de ter ficado os 90 minutos no jogo contra o Marrocos e não ter jogado bem. Mas Ancelotti vem com o seguinte time: Alisson no gol, Danilo pela direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães, que é a dupla de zaga, Danilo Santos para poder fechar a parte defensiva, Bruno Guimarães, Casemiro e Lucas Paquetá. Lucas Paquetá um pouco mais à frente aqui, mas a formação basicamente é um 4-3-3. E no ataque, Rafinha, Matheus Cunha centralizado e Vinícius Júnior. E aí, vamos para os destaques dessa partida. O primeiro tempo da seleção brasileira foi muito bom, tanto que o placar foi totalmente construído no primeiro tempo. Já o segundo tempo, o Brasil acabou pisando no freio, teve ali as suas substituições, enfim. No primeiro tempo, alguns jogadores têm destaque para mim nessa seleção, nesse jogo em específico. Douglas Santos fez um ótimo jogo. Ele vem provando que merece ser titular dessa seleção brasileira nessa Copa de 2026. Danilo Santos, que por muitas vezes foi criticado, teve um amistoso, eu não vou conseguir lembrar contra quem foi agora nesse momento, mas que eu elogiei Danilo Santos, e eu até vi, teve 1 ou 2 comentários, eu publiquei um shorts cortando ali a parte que eu falava de Danilo Santos, e eu me lembro que teve 1 ou 2 comentários criticando a minha opinião. E Danilo Santos tinha feito um bom jogo, eu não vou lembrar agora contra quem, não vou arriscar aqui, mas
talvez tenha sido contra o Chile, não sei, enfim. Mas Danilo Santos fez um ótimo jogo, e ele que vinha sendo criticado ao decorrer dos amistosos da seleção brasileira, mas vem provando o porquê que é titular, e ele dá muita sustentação para que o nosso melhor jogador dessa Copa, que é Vinícius Júnior, consiga brilhar, porque Danilo Santos fica ali um pouco mais atrás, dá a segurança defensiva e deixa o Vini Júnior jogar lá na frente. E quando chega ali, né, que é muito raro da gente ver Danilo Santos um pouco mais adiantado, ele também chega muito bem. Então Danilo Santos faz uma ótima partida contra o Haiti. Temos também dois meio-campistas que fizeram um jogo basicamente perfeito. Bruno Guimarães, que participa do primeiro gol da seleção brasileira, troca passe ali com Vini Júnior, que cruza, na verdade finaliza, o goleiro acaba dando rebote, Matheus Cunha marca o primeiro gol da seleção. Então Bruno Guimarães, que também deu um passe para um gol anulado de Rafinha. Bruno Guimarães acha um passe cortando linhas para o alto, mas ali Rafinha está um pouco à frente, acaba fazendo o gol, mas o gol é anulado por estar um pouco à frente. Então Bruno Guimarães jogou muito, muito bem, um dos melhores jogadores da era Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti conseguiu evoluir ainda mais Bruno Guimarães, aquele Bruno Guimarães que a gente assiste no Newcastle, é o Bruno Guimarães que tem jogado nessa seleção brasileira de 2026, então uma ótima partida de Bruno Guimarães. Lucas Paquetá também, articulando o meio-campo, contribuiu com uma assistência, fez uma partida fenomenal, jogou muito bem, tanto na parte ofensiva como ajudou também na parte defensiva. Tanto que na transmissão da Cazé TV tem uma hora que o Haiti tá indo atacar a seleção brasileira e Lucas Paquetá dá um carrinho e tira a bola. A bola acaba sobrando ali para um dos zagueiros da seleção, que eu não me recordo agora quem foi, mas ajuda a parte defensiva também. Então Lucas Paquetá jogou muito bem. E aí nós temos que, claro, dar o destaque aqui para Matheus Cunha. Matheus Cunha que nesse jogo mudou um pouco ali a posição de como joga. Ele jogou mais próximo do gol, mas não ficou parado. Se não fosse a atuação de Vinícius Júnior, eu colocaria Matheus Cunha como o melhor jogador em campo, porque além de ter marcado os gols, ele não fica paradão lá na área. Claro, isso também depende muito do adversário, depende muito do contexto do jogo, porque Carlo Ancelotti tira Igor Thiago e coloca Matheus Cunha para ter mais articulação, para ter mais volume de jogo, porque Igor Thiago é daquele jogador que fica mais parado dentro da grande área e esperando ali alguma bola, algum cruzamento. Ele faz a parede, faz o pivô muito bem feito, mas Matheus Cunha volta mais. Matheus Cunha, por muitas vezes, durante o jogo, a gente via ele lá no campo de defesa para poder articular a jogada e depois conseguir aparecer ainda dentro da grande área. Então Matheus Cunha fez um ótimo jogo. Isso tem que deixar de alerta, porque também, como disse, depende muito do adversário. Então Matheus Cunha acaba contribuindo aí com 2 gols para a seleção brasileira. E ó. Tô iludido. Enfim. E Vinícius Júnior, mais uma vez, provando que quando ele está jogando Copa do Mundo, cara, não é aquele Vini Júnior de amistoso, não. Vini Júnior gosta de decisão, provando que é um jogador muito bom. Ele tá fazendo mais aquele papel que ele fazia com o Carlo Ancelotti no Real Madrid, jogando ali pela lateral, busca o drible, busca avançar, busca fazer o facão, se não pode chutar, tenta achar o seu melhor companheiro. Então Vinícius Júnior fez um grandioso jogo, contribuiu com o gol, contribuiu também com uma assistência. E o que eu acho interessante, agora fazendo aqui uma comparação, Vinícius Júnior está parecendo muito, como disse, com o Vini Júnior do Real Madrid, e principalmente, cara, porque
a gente vê Carlo Ancelotti colocando ele na lateral, perto ali, né, da lateral, perto do lado de campo, perdão, e o time basicamente já sabe para onde tem que tocar para que a bola chegue com mais perigo para o gol do adversário. Ou seja, todo mundo está entendendo que precisa construir as jogadas, mas Vinícius Júnior é aquele craque, é aquele que vai resolver. Não à toa, Carlo Ancelotti ganhou 2 Champions League com o Vinícius Júnior jogando desse jeito aí. Todo mundo tenta ali fazer o seu melhor, mas quem vai definir o jogo é Vini Júnior. Não à toa que Vinícius Júnior fez 2 gols em 2 finais de Champions League. E ele vem jogando muito bem. E aí o Brasil acaba o primeiro tempo em 3-0 e, cara, a vontade nossa, de todo mundo, de todas as pessoas, era ver Endrick em campo. E aí quero abrir uma janela aqui para falar do segundo tempo, mas em específico de Endrick. Endrick que entra. E, cara, Endrick é muito bom jogador. Posso estar sendo aqui um grande puxa-saco, mas tem um lance que ele faz a parede, toca para Ryan que acaba substituindo o Rafinha, né, ainda no primeiro tempo. Também vou falar um pouco de Ryan aqui. Mas, enfim, Endrick faz a parede, ele marca 2 marcadores aqui, segurando eles aqui com os braços, toca para Ryan toca para Douglas Santos e Douglas Santos acaba chutando para cima. E depois, num outro lance, Ryan consegue achar, depois de um passe ali de Bruno Guimarães para Ryan consegue achar o Endrick entre os marcadores, Endrick chuta, marca o gol, mas infelizmente impedido. Então o Brasil vence de 3-0, mas só 3 gols valeram e 2 ficaram impedidos, né? O Brasil faz 5 gols, mas só 3 valeram. Então o Endrick entra muito bem, prova aí que não é só um rostinho bonito, não é só um menino de 19 anos, mas que sabe ir para cima, sabe finalizar e não tem medo disso. Falando um pouquinho também sobre Ryan que acabou substituindo ali o Rafinha, teve uma boa partida, não fez assim nada de extraordinário, mas no segundo tempo, que é a maior parte, né, que Ryan ficou dentro de campo, o time já deu uma murchada. O time da seleção brasileira parece que entrou ali naquele esquema mais tranquilo. Tipo assim, não vou arriscar tanto, vou poupar aqui os meus jogadores mais fisicamente, e acaba que Ryan também entrou nessa barca. Ryan que entrou bem contra o Haiti, mas acabou não fazendo talvez um gol, talvez um grande lance assim de assistência, né? Até deu essa assistência para o Endrick, mas estava impedido. Mas talvez não contribuiu tanto assim quanto esperava, porque o time, de uma forma geral, acabou colocando o pé no freio. E aí, para a gente poder finalizar, entrou também Gabriel Martinelli, que depois ali de uma deixadinha de Vinícius Júnior, de calcanhar, Gabriel Martinelli chuta a bola e ela vai no travessão. Martinelli também entrou muito bem. Então, de uma forma geral, a seleção brasileira, cara, jogou bem. Quero falar também sobre o goleiro Alisson, que muitos também criticam, às vezes com a razão, às vezes um pouco exagerado, mas Alisson fez uma grande defesa depois de um escanteio, depois de uma cabeçada. Alisson faz uma grande defesa e Danilo Santos, e Danilo, lateral do Flamengo, acaba tirando a bola ali próximo da linha. Então a gente vê a importância tanto do Alisson quanto do Danilo, que são bem criticados aí com a camisa da seleção brasileira. E no finalzinho ali do segundo tempo, uma bola chutada de fora da área, Alisson espalma pro lado, então Alisson também jogou muito bem. Só que aí, cara, uma referência que eu quero fazer aqui, que eu quero recordar, é do jogo do Brasil lá em 2022 contra a Coreia do Sul. Ali, cara, a gente fez um ótimo jogo contra um adversário bem fraco. O Haiti ainda é mais fraco do que aquela Coreia do Sul de 2022. Sabe aquele jogo das oitavas de final que o Brasil vence de 4-1 e depois vai jogar as quartas
contra a Croácia, naquele jogo em específico contra a Coreia do Sul, meu Deus, a gente estava nas alturas. O Brasil abre 4-0 no primeiro tempo, joga muito bem, mata o jogo ali logo no primeiro tempo, e aí vai para o segundo tempo, né? O time dá aquela descansada, o time dá aquela valorizada física nos seus jogadores, acaba tomando um gol no segundo tempo, e o Brasil vai muito confiante para enfrentar a Croácia nas quartas de final. E aí o fim da história você já sabe, né? Não preciso aqui ficar falando, porque até dá dor no coração. Enfim, o que eu trago de referência desse jogo é que o Brasil joga muito bem o primeiro tempo, mata o jogo no primeiro tempo e dá uma acalmada no segundo tempo, só que depois, ao decorrer da competição, a gente viu o desastre. Então, a gente tem duas formas de ver esse jogo contra o Haiti. É o copo meio cheio e meio vazio. O copo meio cheio. Poxa, agora a gente venceu 3-0, lindo, bonito, agora a gente vai arrebentar, vai arregaçar todo mundo, somos os novos campeões da Copa do Mundo. Esse é o copo meio cheio. E aí tem o copo meio vazio, né? Poxa, será que a gente só pegou uma seleção muito fraca e a gente conseguiu jogar bem? Será que quando pegarmos uma seleção mais forte, será que vai ser diferente? Claro, isso a gente só vai descobrir, a gente só vai ter o desfecho dessa história quando o Brasil ou for campeão da Copa do Mundo ou, infelizmente, acabar sendo eliminado. Eu quero que o Brasil seja campeão, claro. Mas a gente só vai saber se esse jogo contra o Haiti foi somente contra uma seleção fraca ou se, de fato, ele contribuiu para que a gente concretizasse uma seleção que está em evolução e que vai ganhar a Copa do Mundo. Então, a análise desse jogo, ela é tão difícil que a gente só vai ter certeza se esse jogo contra o Haiti valeu a pena ou não daqui a um mês, quando a Copa do Mundo acabar. Então, a gente ainda precisa ver o contexto e o decorrer da Copa do Mundo. Estamos aí apenas na segunda rodada. O Brasil agora enfrenta a Escócia para poder definir a posição no grupo, se passa em primeiro, se passa em segundo. Enfim, e eu queria falar um pouco aqui sobre a lesão que foi constatada pela CBF. Estou gravando esse vídeo aqui no sábado, quase aí menos de que 24 horas do jogo da seleção brasileira. Agora são 8h49 do dia 20, um dia depois do jogo da seleção, então já saiu aqui uma nota da CBF. Estou com o site do GE aberto aqui, e aí eles publicaram aqui a nota da CBF que diz o seguinte: o atleta Rafinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível, diz a nota da CBF. E aí o GE complementa aqui dizendo, segundo o GE apurou, a intenção é contar com o atacante do Barcelona a partir de uma eventual partida de oitavas de final, daqui a 2 semanas, caso a seleção avance. Então, cara, a gente, infelizmente, Rafinha sai machucado desse jogo contra o Haiti. Tem aí a lesão constatada pela CBF e, de forma alguma, eu que por muitas vezes critiquei a atuação de Rafinha aqui nos jogos da seleção brasileira, principalmente agora na Copa do Mundo, fez um jogo muito ruim contra o Marrocos, melhorou um pouco contra o Haiti, não podemos negar, mas também vinha um pouco abaixo. Mas de forma alguma esse canal aqui vai desejar, vai torcer pela lesão de algum jogador. De forma alguma, cara. Ninguém quer se machucar fazendo o seu trabalho. Um médico não quer cortar o braço mexendo ali com um bisturi. Um pedreiro não quer que caia uma cabeça dele só para ele pegar uma atestado e ficar uma semana fora. Entendeu? Então, o jogador de futebol também não quer se machucar para perder uma Copa do Mundo. E eu
não quero que nenhuma dessas pessoas, nem o médico se corte com o bisturi, nem o pedreiro sofra um acidente no seu trabalho ali, caindo um tijolo na cabeça dele, e também não quero que um jogador de futebol perca um campeonato, perca de participar de um campeonato porque vai ter uma lesão. Aqui nesse canal você nunca vai ver isso. Então, não torço de forma alguma pela lesão de algum jogador e de forma alguma pela lesão de Rafinha. Então, desde já, quero pedir para que Deus possa abençoar a vida de Rafinha e que ele consiga se recuperar a tempo de voltar e voltar bem para poder continuar a Copa do Mundo com a seleção brasileira. A gente sabe do nível técnico de Rafinha, infelizmente não conseguiu ainda provar esse nível com a camisa da seleção nessa Copa do Mundo, mas Rafinha é um dos melhores jogadores da atualidade do planeta. Então o Brasil precisa dessa peça chamada Rafinha. Então desejo aqui que Rafinha melhore logo. Mas agora o Rafinha, né, não foi cortado da seleção brasileira, mas a gente precisa achar, nós precisamos achar um substituto para Rafinha. E aí talvez vai ser o Ryan, que entrou bem, mas poderia ter rendido um pouquinho mais contra o Haiti. Vai ser o Luiz Henrique, que fez bons amistosos com a camisa da seleção brasileira. Isso aí o Carlo Ancelotti provavelmente vai definir ao decorrer dessa semana para o jogo contra a Escócia. Os treinamentos vai provar, talvez, aí quem merece ser o titular da posição. Talvez também mudar o esquema tático, usar ali 2 centroavantes, Endrick entrando, né? Enfim, vamos ver aí o que o Carlo Ancelotti vai conseguir resolver. No mais, um bom jogo da seleção brasileira, mas, na minha opinião, ainda fica de alerta. Não é garantia de nada. A gente só vai ter certeza se esse jogo foi realmente sensacional quando a Copa do Mundo acabar, tá bom? É isso, deixa o seu like, se inscreva no canal, estamos aí caminhando para os 600 inscritos e deixa o seu comentário se você concorda, se você discorda. É isso, se inscreva aí porque a gente vai trazer aí muita coisa ainda nessa Copa do Mundo, está apenas na segunda rodada, tá bom? Um beijo e um abraço, até mais, tchau, tchau.